Estamos aqui para mais uma transmissão da Semana do Yoga, mais um convidado. Hoje com André de Rose, nós vamos falar sobre Yoga Vira-Lata. O que será isso? O que será esse tema? Eu vou precisar dar comida para minha cachorrinha, senão ela vai ficar latindo durante a transmissão. Então vamos botar um pouco de rango para ela. Olá! Bem-vindas! Au, au, au! Olá! Bem-vindo, André! Muito obrigada pela presença. Meu nome é Viviane. Obrigado, eu é que agradeço, Viviane. Que gostoso. Que bom! Opa, peraí. Momento tenso. Ok. É cadelinha. Ela tá assim, pedindo comida a todo momento. E aí eu tô administrando essa semana porque ela tá muito abusada, fica latindo para pedir comida. Eu falei, meu Deus, como é que eu vou fazer essas lives agora? Então eu tenho horários estratégicos para essa comida para ela quietar. André, de novo, grata, muito feliz por você estar aqui. Você é uma figura mítica. A gente estava falando agora de mitologia também. E eu considero que você é uma figura mítica. Já estava até brincando, eu brinco. Tem aquela estátua de Patanjali. A estátua de Patanjali, eu acho parecido com você. É a careca, é parecida. Mas é curioso. E também porque você já está na história do yoga no Brasil, né? Já é uma figura que faz parte da história do yoga no Brasil. Eu E nunca imaginei. nunca. Não foi a minha intenção, só aconteceu. Só aconteceu. Mas as melhores histórias acontecem assim. Pois é. Eu estava ouvindo um podcast do Roberto Simões, na entrevista que ele fez com você. Não consegui terminar, não vi inteira. Mas você estava falando, né, sobre o yoga como esse processo de se firmar em si mesmo e se pôr no mundo, né, como sendo aquilo que é, pelo que eu entendi mais ou menos do que você estava. Dentro da sua natureza, né? Isso. Então, e aí é esse caminho que você está traçando aí. Você disse que aconteceu, mas foi um processo de descobrimento, na verdade, de si mesmo, né? Talvez seja Sim, isso? e de desilusão também, Com certeza, né? acho que Porque principalmente de desilusão, porque enquanto você está iludido, você está fora, né? E a desilusão ela é a parte principal desse processo, né? Quando você se desilude, é que você está começando o caminho, né? Então, isso, e às vezes isso acontece bem mais tarde do que a gente gostaria. exato, é interessante porque são várias associações, eu estou conversando com muitas pessoas, está sendo bem legal. E numa dessas lives eu comentei sobre. Acho que foi na minha própria, que eu reservei 20 minutinhos para eu mesma falar também um pouco, né? E aí nessa eu comentei sobre um trecho do livro de Mulheres que Correm com Lobos, que fala sobre o conto da mulher foca. É uma mulher que ela perde a sua pele. Ela vem para a superfície para tomar banho de sol, para curtir um pouco com as outras mulheres focas, e ela tem a sua pele de foca roubada. E aí há todo um processo de ressecamento, né? Ao longo de 7 anos em que ela está sem a pele, e até ela conseguir conquistar essa pele de volta e voltar para aquele ao local onde ela pertence. Em que ela vai poder se restaurar novamente. Mas, enfim, então a história é mais ou menos por aí. E daí a doutora Clarissa Pinkola-Estes, que é a autora desse livro, que é uma psicanalista, ela fala que esse momento em que a gente volta para o mar, que tem um chamado de voltar para o mar, né?
porque eu ocultei alguns detalhes da história aqui. Mas tem um momento em que esse chamado, que é justamente quando ela encontra a pele, e aí ela sente que é a hora de voltar. Esse chamado acontece para todo mundo. Inclusive, ela cita na experiência clínica dela, enfim, algum tipo de projeto, ela estava em penitenciária, numa penitenciária, numa situação ali em que tinha uma violinista tocando em pátio aberto, e aí uma das presidiárias, né, uma mulher, na verdade, uma mulher ao lado dela, segurou no braço dela e falou: eu sinto que alguma coisa está abrindo dentro de mim ao ouvir aquela música. E aí ela falou: bom, é esse momento em que o coração se parte e o mar que existe lá dentro aparece novamente. Então, quando você fala da desilusão, me lembrou essa coisa do coração partido, né? Então, assim, existe um coração partido, mas que justamente é um momento de iniciar uma nova etapa, né, da iniciação, que ela chama a iniciação, uma das formas, é o processo de passar de um estágio de consciência para o outro, que é exatamente isso que você está falando. Então, Você tem que partir do destruir, coração né? faz parte. Isso. Porque se você está construído, está solidificado, como é que você pode se reconstruir se você não destruir antes para poder reconstruir? Então é ilógico. Se você mantém a mesma estrutura, não tem reconstrução. A reconstrução só acontece quando você bota tudo abaixo, ou uma boa parte dessa estrutura abaixo, para aí começar a construir algo mais adequado, de acordo com uma nova realidade, um novo paradigma, um novo momento, ou uma nova narrativa que você resolveu se encaixar. E está tudo bem. Isso. Nesse sentido, você acha que a gente já vai entrar no seu tema já já. Já estamos no tema, né? Mas eu vou perguntar especificamente sobre ele. É, mas nesse sentido, você acha que uma formação anterior, né, que é preciso uma construção para uma desconstrução? Sim, eu penso nisso quando também penso na minha própria formação em arte marcial, que o meu professor falava assim: primeiro você aprende a forma, depois você sai da forma. E o que ele queria dizer com isso? Se eu queria seguir carreira de lutador, eu não podia me manter na forma, porque senão todos os movimentos que ele me ensinou, ele também ensinou a várias outras pessoas. E se eu fosse tentar lutar daquele jeito, todos ganhariam de mim ou todos se defenderiam o tempo inteiro de todos os ataques que eu fizesse. E isso é fantástico, porque realmente, primeiro você aprende a forma para poder abandonar. Porque você precisa ter alguma coisa para abrir mão. Então, o processo de construção, você tem que abrir mão para poder fazer esse rebuilding, né? essa reconstrução. E essa reconstrução ela vai ficar de acordo com a sua natureza, porque você está na natureza do outro quando você aprende uma coisa solidificada. Você está aprendendo do outro o ensinamento que ele aplicou nele. E aí, como isso fica em você? Pode ficar do mesmo jeito. Não tem problema nenhum. Às vezes cabe como uma luva, mas às vezes não. Às vezes precisa de ajuste, adequação, paciência, tempo, maturação, para que você faça daquilo alguma coisa realmente útil para você. Se vai ser útil para os outros, não importa. É para você. O yoga ele está falando para a pessoa, ele não está falando. Aliás, o yoga não está falando para ninguém. Que não Né? Eu existe seria um yoga. esquizofrênico se ele não é vivo, né? Então, mas Yoga nem definitivamente, é porque existe. muita gente fala assim. Eu Muita gente postei fala sobre assim: isso. o que o yoga fala sobre isso? Eu falei: olha, o dia que ele falar comigo, eu vou ficar arrepiado, eu vou embora com medo, eu não faço mais essa porcaria. Mas é interessante Então, porque cria-se muito mesmo essa entidade, né? O yoga virou uma entidade e as pessoas elas vivem a serviço dessa entidade. Essa que é a sim, questão. Então, eu vejo isso como um problema, mas eu acho que faz parte justamente daquilo que a gente está conversando aqui. Primeiro você constrói a ideia, né? Você constrói uma ideia de yoga, um formato, um método, seja lá o que for, constrói no sentido de que, mesmo que seja a construção do outro, né? Mesmo que você entre na ideia que foi construída pelo outro, e aí você constrói a sua a partir da ideia do outro, que seja. E para depois fazer esse processo que você está falando. Quando você fala dessa adequação,
você também comenta, né, sobre o termo, né, ou a própria palavra yoga como adequação, é isso? É uma das traduções possíveis. Porque se você for pensar bem, o yoga tem 30 traduções, mais de 30. E as pessoas, elas sempre se pautam pelas traduções daqueles que os antecederam. Elas falam assim, ai, o que Shivananda fala, o que Satyananda fala, o que Vishnudevananda fala. E aí, não, ninguém quer contrariar essas grandes autoridades, essas grandes personalidades, né? E aí fica lá preso, né? Engessado numa coisa que não deixa as pessoas raciocinarem. E aí, dentro do próprio yoga, não faz muito sentido, porque a cultura do yoga ela não se presta a isso. Por exemplo, união. União com o quê? União prevê que a pessoa ela está separada de algo, então ela precisa se unir para ser de novo. Mas o yoga não tem esse tipo de pensamento, até porque o hinduísmo também não tem esse pensamento. Eles não pensam em se unir a Deus. Né? Na maior parte da cultura hindu, eles são Deus. Né? Não é aquela coisa esquizofrênica que às vezes a pessoa fala, eu e o pai somos um. Peraí. Vamos voltar a essa frase. Eu e o pai somos um. Não dá certo esse tipo de conversa. Você fala eu e o outro somos um. Não, vocês são dois, desculpa. Ou você está falando com alguma entidade dentro de você que está em desequilíbrio, né? Então, quando a gente fala da palavra yoga, a gente tem que pensar o seguinte, aonde o yoga é aplicado? Por exemplo, ele pode ser aplicado como uma série de sentidos. Aliás, eu vou pegar um exemplo muito legal. Antes de pegar esse exemplo, eu vou falar para você uma coisa que talvez o pessoal aí não saiba. Vocês sabiam que o Paulo Coelho escreveu um livro de yoga? A Não. maioria não sabe. E que na semana passada um político foi preso porque ele estava fazendo justamente yoga. E ele foi preso porque ele estava fazendo yoga. Como assim? Yoga pode significar fraude. Hum. E o Paulo Coelho, ele faz magia. Yoga também, a tradução de yoga é magia. Você pode usar yoga, a palavra yoga, para outros contextos que não a prática de yoga. Então, yoga significa jugo, junção, as correias de uniforme militar, a magia, ganho, lucro, estratagema, uso, meio, aplicação, método, ou uma das traduções que tem, que vem da raiz yud, que é usar. A raiz yud se presta a algo que está adequado, que ele se encaixa muito bem. Por exemplo, eu, yud, minha camisa. Eu uso a minha camisa. E essa camisa que eu uso, ela está adequada ao meu tamanho e à minha forma. Então, se eu tenho uma camisa que não está adequada ao meu tamanho e à minha forma, ela não pode ser usada. Então, ela não é yoga. Então, algo que é yoga é aquilo que se ajusta à forma a qual foi colocada. Então, por exemplo, a palavra yud seria o nome que se dá ao atrelamento ao carro do boi, aquilo que encaixa no boi, e não que é enfiado dentro do boi, ele não se une ao boi. O boi usa aquilo, usa a canga. Então, nesse sentido, quando você vai traduzir a palavra yoga, ou o termo yoga, o yoga seria algo que está adequado à natureza de alguém. Ou seja, é uma adequação. Adequação ao quê? À natureza daquela pessoa. Então, se você pensa no yoga sobre essa proposta e se afasta da ideia de união, que o yoga, o hinduísmo e o yoga não têm, né, fica mais lógico. Mas é um ponto de vista, é um pensamento, é uma abstração. Não é uma coisa que tenha que ser imposta para as outras pessoas, mas um raciocínio livre, que hoje em dia não faz mais parte do universo do yoga. As pessoas estão se afastando do que criou o yoga. Se a gente vai estudar a história do yoga e vai acompanhar toda a gênese da prática de yoga, você vê que o yoga não veio pronto, ele não nasceu pronto. Ele ainda está em construção, até hoje. Ele aceitou elementos do jainismo. Quando Patanjali escreveu, tem lá conceitos jainistas. Quando você vê o yoga do período medieval, por exemplo, está cheio de conceitos que também não são do yoga, são do budismo também. Então, o yoga ele aceitou coisas de outras vertentes e absorveu coisas de outras áreas
até mesmo do aquele pessoal que na Índia anda faquirismo, por exemplo, e que as pessoas nem sabem, né, que aquilo está dentro da prática de yoga, mas não necessariamente nasceu com a prática de yoga. E quando eu falo Yoga Vira-lata, o Yoga Vira-lata me agrada muito. Eu dou um Yoga Vira-lata. Eu me prendi a um yoga estratificado, solidificado e enrijecido durante décadas. E eu falava, eu não posso fazer nada que esteja fora dos Shastras. Eu tenho que fazer tudo dentro. Eu tenho que seguir o Yoga Sutra, eu tenho que seguir os Shastras, eu tenho que seguir. Eu virei um Shastro, né? Uma pessoa que vive citando os Shastras. E é muito Shastro isso. Porque eu cheguei num momento que eu via as pessoas citando tanto os Shastras, e aí eu chegava e falava assim, mas qual é a sua opinião sobre isso? Será que você não tem opinião nenhuma? Não, mas eu não posso contrariar. Como não pode contrariar os Shastras? Os Shastras, eles norteiam o que você vai fazer. Mas se você não se libertar disso, você fica dentro daquele trilho que é um trilho dos outros, não é seu. Então, é um problema muito grande dentro do yoga. E eu falo isso porque quando o yoga se originou, ele estava muito ligado à tradição xramânica. Os Shramanas, só para ter uma ideia, só para fazer uma ponte entre o que as pessoas conhecem, os gimnosofistas eram os ascetas nus descritos pelos gregos. Lembra dos gimnosofistas, que eram céticos? Os gimnosofistas, eles eram filósofos nus, que foram, durante muito tempo na Grécia, citados como filósofos do ceticismo. Então, eles eram céticos. Eles iam fazer debates públicos, e esses debates públicos juntavam vertentes antagônicas para fazer um debate. Numa época que não tinha televisão, não tinha jogos, essa coisa toda, era uma coisa fabulosa, porque isso trazia também entretenimento e cultura para a população. E as pessoas se juntavam e sentavam em torno daqueles dois filósofos que começavam a debater. Alguns debates demoravam semanas. E todo mundo se juntava para ver qual era aquele que venceria o debate. Então, muitos xramânicos, eles derrubaram durante vários séculos seguidos os conceitos, por exemplo, do Vedanta. Né? Como assim? O Vedanta é ruim? Não. O Vedanta tinha pequenos erros de conceituação que depois ele teve que se aperfeiçoar. Um desses conceitos, os xramânicos, eles falavam assim, mas você é dualista? Não, não sou dualista, eu sou Advaita. Peraí, você é Advaita? Sou. Mas então, você falou em Brahma e falou em Maya. Maya é o quê? Não é nada. Então, tira Maya, fica só... Não, o conceito do universo é Brahma e Maya. Sim, mas... E o que é Maya? Maya não é nada. Então, não pode não ser nada. Então, você tem que tirar da equação. E aí ficava aquele enrosco e eles acabavam não conseguindo definitivamente resolver o problema e aí começaram a criar o Dvaita Vedanta, que é o Vedanta dualista. Aquele que coloca o Vedanta como parte de uma dualidade e não de uma unicidade. E aí, os vedantinos, naquela época, eles perdiam de lavada. O que acontecia com os xramânicos nesses debates é que a pessoa que perdia, muitas vezes, virava discípulo daquele que ganhava. E passava a seguir ele. E isso é de uma abertura de cabeça fabulosa, porque assim, eu perdi o debate. Deixa eu, né? Vamos lá continuar o debate. E o yoga fazia parte desses debates também. Durante muito tempo, esses céticos, eles expunham os seus pensamentos e colocavam eles à prova como? Fazendo esses debates cruzados com um monte de gente. Então, esses xramânicos que defendiam o Samkhya e o Yoga, eles acabaram varrendo a face da Índia com os seus conceitos e vencendo todos sistematicamente. E um dos que perdurou foi a prática de Yoga. E a prática de Yoga acabou, inclusive, organizando um momento que a gente está falando de vários momentos, né? Um momento indiano é o momento védico, que muita gente confunde e fala assim, então o yoga nasceu dos Vedas. Não, o yoga não está nos Vedas.
mas ele está dentro de uma cultura que correu paralelamente aos Vedas, e a gente hoje sabe de onde perfeitamente o yoga surgiu. Mas esse movimento paralelo dá o nome desse yoga, desse momento, de yoga védico. Mas não que tenha surgido dos Vedas, mas ele está lá junto com a construção da identidade indiana e da cultura indiana. Mas no período épico, onde o yoga é citado dentro dos épicos, e em especial um épico que as pessoas não acham que está no momento que ele está na história, o épico citado é a Bhagavad Gita. A Bhagavad Gita ela tem 800 anos antes da era cristã. Mas todo mundo enfia a Bhagavad Gita depois da era cristã, porque a Bhagavad Gita, ela ganhou um corpo maior chamado Mahabharata. E aí ela virou um capítulo do Mahabharata que existe, que foi formatado durante muito tempo, mas ele foi formatado, a finalização dele, depois da era cristã. Só que o yoga da Bhagavad Gita é o yoga que a gente coloca como o momento épico do yoga. E ali tem informações maravilhosas sobre o yoga. Por exemplo, eles trazem conceitos do Samkhya. E muita gente fala assim, tem o Samkhya Yoga, tem a Bhakti Yoga, tem Karma Yoga, né? Tem uma série de coisas que são citadas na Gita, mas, de novo, sem se apropriar do sânscrito. Cada capítulo da Gita ali não está falando de um tipo de yoga. Uma tradução da palavra yoga é o uso. Por exemplo, quando ele fala Samkhya Yoga, ele não está falando de um tipo de yoga que faz Samkhya. Ele está falando do uso do Samkhya. Ali não tem yoga. Ele está falando só de Samkhya. Ou Bhakti Yoga. E tem um tipo de yoga que faz Bhakti. Não, não é um tipo de yoga que faz Bhakti. É o nome do capítulo. E ali o yoga é encaixado para dizer que ali eles estão fazendo o uso da Bhakti. Mas o que confunde é que é um texto legítimo de yoga. Embora ali eles estejam falando sobre o nome do capítulo e não do yoga em si, porque o yoga ainda estava em construção. E ainda está? Pois é, e aí uma série de textos, uma série de trechos da Gita vai começando a trazer umas ideias muito legais, que a gente estava falando agora há pouco, sobre a criação, por exemplo, de um ser humano. A criação de uma personalidade, de uma psique, de uma... Primeiro você precisa se tornar alguém que você não é. Então você nasce e não sabe falar. Aí, para você ser, né, ou vir a ser, há um processo. E a linguagem, ela está devidamente porque assim, se você pega um ser humano e não se ensina ele a falar, ele não fala. Ele continua sendo bicho, né? Ele vai reagir como bicho, ele vai se comportar como bicho. Você coloca o ser humano, ele é mimético. Você coloca ele junto com outros bichos, igual aqueles seres humanos ferais que eram encontrados no meio do mato, lembra? Um dos primeiros casos mais falados que deu origem ao Mowgli, que foi Amala e Kamala, que eram duas moças que foram achadas junto com lobos. Elas só latiam, uivavam, elas não eram pessoas. Elas eram lobas. Tanto que quando tentaram afastá-las da matilha, a mais jovem morreu e a mais velha durou mais um pouquinho e morreu em seguida de desgosto, porque estava longe da família delas. Então, e algumas pessoas que depois duraram, conseguiram ir adiante, por exemplo, o Homem-Cabra, que fugiu recentemente, mas foi trazido de volta, e o Homem-Galinha, que ciscava, ele não tinha um dente aqui na frente, gente, porque ele achava que era uma galinha, gigante, né, pelo visto, mas ele achava que era uma galinha, ficava ciscando, até quebrar os dentes aqui da frente. Mas alguns deles conseguiram ser readaptados para fala humana, para se expressar. E alguns deles foram perguntados, e o que você se lembra dessa fase? Eles falam, nada. Mas você não se lembra como era? Não. Porque a nossa existência ela se dá por um fenômeno que é chamado fala. É chamado linguagem. Você só existe porque você pode falar sobre você. Quer ver uma coisa? Se a gente pergunta para o pessoal que está assistindo, qual é o momento mais antigo que você lembra da sua vida? Aí a pessoa fala, eu acho que com 1 ano, 2 anos. Tem gente que vai falar 5, 6. Para os que falarem 5, 6, você aprendeu a falar tarde.
Porque definitivamente você só passa a existir a partir do momento que você pode falar algo sobre você. Aí você tem memória, porque aí você pode colocar isso de uma forma a roteirizar a sua experiência de vida, então você tem uma história para contar. Consequentemente, uma memória. E antes disso, você não lembra, você era inexistente, porque as palavras é que dão a você a existência. Olha que fantástico. Você estava no seio da mãe, chorava, e a mãe tinha que descobrir se você estava chorando porque estava com fome, porque estava com dor de barriga, porque estava com cólica, porque estava com algum incômodo. Aí, quando você aprende a falar, você pode falar água, dói aqui, não gosto, gosto. Então, a gente teve, ao mesmo tempo, uma bênção e uma maldição. Porque a partir do momento que você pode falar, você está preso num curral. Que é inescapável, porque ao mesmo tempo que a linguagem ela faz uma coisa boa para a pessoa, ela ao mesmo tempo fecha a pessoa dentro de uma estrutura. Então você acaba sendo o eco dos seus ancestrais. E é isso que o yoga quer. Ele quer acabar com o eco dos ancestrais, fazendo a sua mente calar a boca na meditação. Então a meditação, ela não para a mente. Ela não para o conteúdo mental, ela não para a articulação dos processos mentais, senão você morre, você tem falência cerebral, morre. Então não é o cérebro que para, o que você para é o discurso. Você deixa de ser discursiva, você entra num processo de não fala de novo, e essa não fala te dá uma liberdade que eu às vezes brinco com as alunas e os alunos falando assim, gente, eu adoro a Mae West, porque ela falava assim, meninas boas vão para o céu, meninas más vão para onde quiserem. Porque, assim, quando você para de falar, para de ser discursiva, você pode ser quem você quiser. Porque quando você acredita no seu personagem, você não consegue ir para outro personagem, você fica preso por aquele personagem que às vezes você reclama todos os dias e fala: ai, como é chato ser essa pessoa, ai, como dói ser essa pessoa, ai, como... E essa reclamação da gente em cima desse conceito de existência é aprisionamento. Quando a gente pensa na liberdade do yoga, moksha, a gente não está falando sobre um aspecto, desculpem, isso é uma opinião pessoal. Não está falando, para mim, na minha experiência, na minha vivência, sobre um aspecto mágico, mítico, ou de Harry Potter, mas algo muito concreto, que é ganhar uma verdadeira liberdade, a liberdade que nunca nos deram escolha, porque a gente está aprisionado por aquilo que a gente aprendeu a ser. Mas o que você pode ser? Então aí é que a gente estava começando o nosso diálogo. Tem que destruir algo, destruir a linguagem. Destruindo a linguagem, você não precisa, ou melhor, destruir a articulação da linguagem, porque você, se destruir a linguagem e apagar o seu hard disk, você deixa de existir também, né? Eu tive um aluno, desculpa emendar assim, eu sei que você tem algumas perguntas, Eu sou uma ou algum boa comentário. ouvinte. Eu tinha um aluno que eu conheci ele com um pouco mais de 50 anos. Aos 40, ele teve um acidente e a memória dele foi embora. Eu nunca tinha visto isso, porque as pessoas geralmente que perdem a memória de forma parcial. Elas perdem a capacidade de falar uma língua, às vezes, elas perdem momentos da vida, elas não perdem a capacidade de articular, falar, nem nada. Ele perdeu completamente a capacidade dele de ser quem ele era antes. Ele não sabia mais quem ele era, ele não sabia falar, ele não sabia urinar, ele não sabia defecar. Primeira vez que ele me falou, ele falou, a primeira vez que eu fiz cocô foi um alívio, porque doía, e eu não sabia como fazer aquilo, e aí quando eu fiz, foi ótimo. E depois quando eu fiz xixi, foi também delicioso, foi um prazer imenso. Ele teve que reaprender a falar, reaprender a comer, reaprender tudo. Aí eu pergunto, se falassem para você hoje, você prefere morrer ou perder toda a memória? O que você escolheria? É completamente irrelevante. Se você perde toda a memória, você morreu. Esse você que você construiu durante uma vida inteira, investiu pesadamente em conhecimento, em faculdade, universidade, estudo, vai embora. Então, o yoga ele vem com uma solução para esse tipo de coisa, que é
Bom, para reconstruir, eu não vou apagar o seu hard disk. Isso não é lógico. Você vai aprender a ser, depois você vai deixar o bichinho que você aprendeu a ser quieto, para experimentar algo que é fora disso. E depois vai voltar a isso, para poder trazer esse conteúdo de não ser para essa existência de ser. E isso parece uma piração, né, quando você começa a falar desse jeito, mas ele traz um conteúdo interno que é um conteúdo muito mais realista do que o conteúdo que foi construído, que às vezes você queria ser quem você era, ou com quem você é, às vezes não. Quando a gente pensa, por exemplo, em Giordano Bruno, pombas, o cara foi torturado imensamente, arrancaram partes do corpo dele, depois ele foi queimado, né, na fogueira. E em nenhum momento dizem que, quando eles estavam perguntando, mas é verdade que o Sol não é o centro do universo? Ele falava, não, não é, né? O Sol não é o centro do universo, mas o que é o centro? E ele gritava com toda a convicção, falando que a Terra não era o centro do universo, mas também o Sol não era o centro do universo. O Sol era apenas mais uma daqueles brilhos que eles viam à noite, e cada um daqueles brilhos eram sóis, e cada um daqueles sóis tinham planetas, e cada um dos planetas tinha vida. Gente, é radical até para hoje em dia. Um cara desse passa por maluco com a maior facilidade. E a convicção dele era tão grande disso que ele estava falando, que ele foi torturado e não desistiu. Mas não doeu? Doeu, mas a força da convicção, a força daquilo que ele precisava dizer era maior do que a dor. Então, não é que a dor fosse mascarada, mas ele ganhou uma força muito gigantesca, com a força de uma crença, a força de uma verdade interior. E aí você para pensar em outras pessoas. E eu só consigo pensar agora em pessoas esquisitas, né? Um deles era o, o Da Vinci, né? Eu queria pensar numa mulher agora bem radical, mas não está me surgindo, então me perdoem. Mas eu gosto de citar mulheres poderosas e não me ocorre. Mas, por exemplo, tem a Frida Kahlo, né, que desafiou um monte, e ela foi. Doeu? Doeu. Mas ela voltou atrás? Não, não voltou. Né? Ou o Da Vinci, por exemplo, o Da Vinci não, o Picasso, bom, ele era um nojento, mas assim, ele falou, se eu não puder pintar, eu pinto com cocô. Né? Se me prenderem numa cadeia, num lugar, eu vou ficar pintando com... Bom, eu, de preferência fazer alguma coisa menos escatológica, cortaria um cantinho e pintava com sangue, sei lá, mas definitivamente, imagina, você veio fazer alguma coisa aqui. Se você está fora daquilo que você veio fazer aqui, você está inadequado à sua natureza. Então... Peraí, posso te fazer uma pergunta? Vai. Questão dos instintos, mas essa parte do inadequado à minha natureza. Então, inadequado à minha natureza. Aí a gente entra na questão de instintos, né? Porque daí você falou, por exemplo, sobre a perda da memória e não saber fazer coisas básicas, que para mim é estranho, porque não estaria ligado à memória, mas é um instinto natural, animal, de defecar, urinar, mamar, é uma questão de instinto. As crianças, os bebês, precisam aprender a mamar, mas tem o instinto de procurar o bico do peito, por exemplo. Né? Tem faro, enfim. Onde ficam os instintos nessa história toda? A nossa espécie é muito complicada. Tanto que tem os psicólogos para tentar resolver essa questão e os filósofos para tentar entender o que a gente... Mas, definitivamente, se a gente for parar para pensar nos instintos, um cavalo já nasce e no final da tarde, essa semana a gente estava vendo uma vaca, acabou de nascer, ela já estava correndo no final da tarde. Então, assim, o ser humano, ele nasce completamente idiotizado, ele não sabe falar, ele não sabe fazer nada. Ele tem alguns pequenos instintos do tipo de sucção, de se agarrar e de não se soltar. Existem esses. Mas de defecar, por exemplo, não. Você já viu criança quando ela está com cólica, ela não consegue fazer e a primeira vez... Todos os meus filhos eu tive que fazer massagem na barriga para eles fazerem. E eles só choravam. Quando fez a primeira vez, parou. E aí aprendeu. Mas não é exatamente instinto. Às vezes tem que ter um estímulo. O estímulo de falar, o estímulo de se mexer numa determinada posição. A gente não nasce pronto. Eu gosto muito do Mário Sérgio Cortella quando ele fala que a gente não nasce pronto.
coisas nascem prontas. Pessoas não, pessoas vêm se aprontando. A gente nasce completamente tabula rasa, fora alguns pouquíssimos instintos, e depois a gente vai desenvolvendo o restante até o final da vida. A gente vai se aprontando, a gente vai ficando melhor. Por isso que o Mário Sérgio Cortella fala, não acredito em envelhecimento. Coisas envelhecem, né? Nascem prontas e vão deteriorando com o passar da vida. Mas pessoas vão ficando, né? Elas vão se aprontando. Mas e como é Fala, que fala. fica então essa natureza que você diz que aparentemente no discurso ela parece então uma natureza pré-determinada, tipo, né, a priori, eu tenho a minha natureza e eu preciso manifestar essa natureza. Mas Então, quem que essa determina essa minha natureza, natureza? É a natureza que determina a minha natureza? Do tipo, essa daí então, vai ser essa feita natureza, pra quê? essa natureza, ela está relacionada com potencialidades. Por exemplo, se você tem um super aparato motor pronto para correr um monte, provavelmente você vai fazer alguma coisa dentro de corrida. É ilógico uma pessoa que nasceu e não consegue andar porque teve uma doença na infância querer ser um corredor. Ela pode querer, mas ela vai ter que fazer uma outra estratégia para fazer isso. Ela pode ter esse instinto de corredor dentro dela às vezes e aí ela arranja um jeito de colocar prótese. A gente vê exemplos como esse, mas a gente vê que pessoas que nasceram para desenhar vão desenhar. Você ensinando ela a desenhar ou não. Ou, por exemplo, pessoas que escrevem, elas vão escrever, independente do conteúdo. Por exemplo, esse meu aluno, ele continuava gostando de algumas coisas, né, de algumas maneiras, mas a maioria das coisas que ele tinha aprendido a vir a ser, ele não foi mais. Tanto que a família dele não reconhecia mais ele não se reconhecia dentro daquele núcleo familiar. Ele falava, essa esposa que dizem que é minha esposa, e assim, quando ele foi fazer aula comigo, ele era praticamente um garoto de 15 anos. E essa mulher, né, ela faz chantagem emocional comigo. Essas crianças também fazem. E eu os odeio. Eu não posso nem falar nada dele, né, tadinho? Ele era um adolescente. Ele estava conhecendo aquela família e ele nasceu como o filho dos filhos e da mulher dele. Então ele estava um rebelde naquela época também. Mas definitivamente ele não era mais aquela pessoa, ele era outra pessoa. E aí falavam para ele: ah, e uma coisa muito interessante aconteceu com ele. Algumas dores que ele tinha, tipo uma hérnia, simplesmente sumiram. E ele falou: me falam que eu tinha uma hérnia, mas eu não sinto dor nenhuma, eu ando de skate. Aí eu falei assim: ah, ando de skate? Ando de skate, não sinto dor nenhuma. Então, talvez, e aí a gente tem que pensar no processo indiano, eles falam que existe algo que habita o corpo da pessoa e já vem com alguma programação para ser algo e para manifestar esse algo, que eles chamam de Dharma. Se você deixa que a sociedade diga para você o que você vai ser, puxa, tá cheio aí de porteiros, né? Que são médicos. E o cara se daria muito bom sendo porteiro. Ele seria feliz da vida sendo porteiro. Ele nasceu para ser porteiro, mas a família fez ele ser médico e ele está fora do dharma dele. Isso deve causar um incômodo e uma dor interna absurda para aquela pessoa. Ele simplesmente não nasceu para ser médico. Mas ele agora é um médico famoso, rico, bem-sucedido e frustrado, quer se matar. Porque ele não está adequado à natureza dele. Qual a importância da gente sentir e agir de acordo com a nossa natureza, de determinada, de uma certa forma, né? Aí você fez a melhor pergunta do mundo. Eu ainda não fiz. Mais ou menos. Mas vai, fala. Você já está usando Sirris aí. Não, Não, então, eu não! pensei, né? Não, tô brincando, mas assim, a natureza. Existem. Abriu algumas janelas aqui, mas tipo, uma das questões e a natureza que nos leva a coisas que não são possíveis de ser realizadas socialmente, porque nos tornam psicopatas ou qualquer coisa assim. Certas naturezas desse tipo. Bom, acho que essa é uma pergunta, porque a outra fugiu. É que também a psicopatia ela tem a ver com distúrbios que não são só comportamentais, elas às vezes são problemas na estrutura cerebral daquelas pessoas. Então ela não se tornou um psicopata, mas ela nasceu com aquilo. Né? Por Então, a exemplo, você natureza dela, tem então. crianças que têm síndrome de Asperger.
né? Ou são autistas. Ela nasceu assim. Ela não se tornou autista, ela Ah, isso é nasceu questionável. autista. Você sabe que isso é questionável, né? Sim, tem uma série de pessoas hoje em dia fazendo outros tratamentos, levando em consideração a alimentação e tudo mais. Mas a Mas, psicopatia, por exemplo, a gente pensar como uma coisa já dada, e aí o discurso da natureza aí não cabe, porque a natureza está criando psicopatas para quê? sim, Para é, que aquele ser realize aquilo. sim. Então, É. é, Bom, você sabe que a Bhagavad Gita é o pior texto para um psicopata, né? Krishna vira para Arjuna e fala assim: Mas você nasceu para matar. E aí ele dá todas as desculpas para matar todos os parentes dele que estão do outro lado do campo de batalha, né? Então, se você parar para pensar, a natureza, seguir a natureza, às vezes não é o melhor caminho. Por isso que o yoga tem o processo moderador, que são a ética, são os processos éticos que a pessoa também tem que construir depois. Porque com a liberdade vem uma falta de freio tremenda. Então você tem os princípios éticos que dão um norte em cima daquilo, para a pessoa também ela não descambar para fazer o que ela quiser do jeito que ela quiser. Que o mundo também não funciona assim, o mundo tem regras. mas quais são esses preceitos éticos? Seriam os do Patanjali ou já tem outros? Os princípios éticos eles já vêm desde a Gita, mas eles foram consolidados mesmo a partir de Patanjali e foram aperfeiçoados a partir do Yoga Tântrico, que fechou muito mais essa caixinha, fazendo as pessoas entrarem em modelos muito mais estritos. Porque, por exemplo, Patanjali tinha 5 yamas e 5 niyamas. Agora, na Hatha Yoga Pradipika são 10 yamas e 10 niyamas. Aumentou, né? Então, o problema desses freios também excessivos é que eles roubam também a natureza da pessoa. E aí tem que ficar atento para que você não fique dentro de outra caixa, que isso acontece com muita frequência, da pessoa falando assim: agora eu faço yoga. Agora eu estou fora desse mundo comercial, desse mundo consumista. Não, você entrou em outra caixa e nem percebeu que está enveredando por dentro de um caminho que vai deixar você ainda mais fechado. E, aliás, a gente até agora não falou sobre o Yoga Vira-Lata. O Yoga Vira-Lata? É, nossa, já tô dando horário, mas assim, uma pergunta rapidinho sobre esse tema aí. Com relação a essa questão do propósito, de ter uma natureza e tal. E aí as pessoas entram, porque esse discurso veio à tona, né, se popularizou de uma certa forma, e aí as pessoas entram numa busca incessante por si mesmas. E aí, como é que você vê isso? Essa busca incessante, Que ela é pode muito cair, que faz, complicada. faz cair nas armadilhas, inclusive, né? Porque É, porque daí. o que acontece? Como cada um dos grupos de yoga no Brasil e na Índia, em tudo quanto é lugar, tem a sua própria narrativa, se você mudar de escola, a narrativa muda junto com aquilo e você quase enlouquece. E porque existe uma tentativa de fechar o yoga dentro de uma caixinha para dizer assim, o que é o yoga? Bom, você vai para o pessoal que pratica o yoga misturado ao Vedanta, você tem uma resposta. Você vai para o yoga do Padre Dechané, que é o yoga para cristãos, você tem outra resposta. Você vai para o yoga dos tântricos, você tem outra resposta. Então, assim, então o yoga é tudo. Não, se o yoga é tudo, ele não é nada. Ele Ele não fica existe. vazio também. Tem que definir, precisa ser definido. Então, ele pode estar definido dentro de uma estrutura, sim, e pode ter a liberdade de ser outras coisas também, para sair um pouco dessa caixa, para continuar a se aperfeiçoar como yoga, porque muitas vezes o yoga, à medida que a gente vai avançando em civilização, ele não nos cabe a esse momento, porque se você tenta empurrar pela goela abaixo o yoga que era praticado lá atrás, mulher hoje não faria yoga. E as mulheres são a maioria fazendo yoga. Então, é um problema, porque os textos falam claramente, afaste-se das mulheres. Shivananda falava isso com muita frequência. Quando eu comecei a fazer yoga, uma das pessoas que mais mexeram com a minha cabeça foi a Indra Devi. Ela é uma professora de yoga que começou como atriz, aí conheceu a Índia,
foi ser atriz na Índia, aí no meio de uma das gravações dela, ela se auto-intitulou Indra Devi, que era o nome artístico dela. Aí conheceu o Krishnamacharya e quis fazer aula de yoga com ele, forçou uma situação para que o marido dela, que era cônsul, fizesse com que ela tivesse aulas com ele. Dentro dessa, porque aí ela conhecia o Nehru, ela conhecia uma série de políticos e ela era uma pessoa socialmente proeminente. Forçou o Krishnamacharya a dar aula para ela, porque ele não quis de jeito nenhum. Bom, só sei que no final da história, quando ela começou a dar aula em Hollywood para Marilyn Monroe, quando ela começou a dar aula na China, quando ela abriu escolas e tudo mais, esse mesmo que rejeitava ela falou, nossa, ela é minha aluna, ela é minha discípula. Mas até então, a Indra Devi me falava, eu não era aceita em lugar nenhum, nem pelos ocidentais, que achavam aquilo uma esquisitice, muito menos pelos indianos, que assim, eu não era indiana, era uma ocidental, branca, ela era russa, né? Ela é russa, né? Ela nunca vai deixar de ser russa, mas russa, com a pele branca, como professora de yoga numa época em que mulheres não faziam. E esse yoga, que não servia às mulheres, não foi projetado para... É o que a maior parte das mulheres levantam como bandeira, hoje em dia, de uma vertente do yoga que está se fechando num pensamento muito radicalista. Pessoas que aceitam determinadas coisas da Índia e rejeitam outras. Então, quer dizer, se você se vê como uma pessoa hindu, e isso é impossível, né? Porque você nasce hindu, para o indiano, você não tem como se tornar hindu. Não é como no catolicismo que você é batizada, você aceita e vira hindu. Mas você falar, eu sou completamente yogi, eu sou completamente hindu, se os conceitos rejeitam essa pessoa por causa do gênero. Rejeitam essa pessoa por causa da cultura delas. Então fica uma esquizofrenia em, mas nesse momento os textos falam para eu não fazer isso e fazer aquilo, mas isso daqui eu não concordo porque mulher pode fazer o que... E eu concordo com isso, entende? Então, quando você começa a fazer uma prática indiana e se entra nessa vertente, entra nesse torvelinho para ser indiano sem que você seja, gera um problema, porque aí você aceita uns 60% daqui e rejeita todos os outros porque você não concorda, porque é contra a maneira que você pensa, a sua cultura. Aceita tudo. Entendi. Aceita que dentro... Dizer, das pessoas que querem sentar em cima ser yogis legítimos. Querem sustentar uma tradição. Mas o que é yogi legítimo? E... Exatamente. Porque isso é uma questão bem, realmente, tipo, bem complexa, assim, que eu até teria essa pergunta para fazer mesmo. Eu acho que a gente está entrando, talvez, num tema que eu imagino que seja, tem a ver com isso, né? Yoga Vedanta não tem a ver com esse movimento histórico de construção e tal, as diferenças que somam. Eu fiz a minha livezinha lá de 20 minutos que eu falei, chamava justamente Projeto Yoga em Construção, mas eu não falei dessas questões históricas, eu falei de outras, mas no subjetivo também estava, o próprio nome estava ali. Eu fiquei melhor comigo mesmo quando eu descobri que todos somos vira-latas. Mas assim, isso já vem da Índia. Certo. Porque quando você vai pesquisar dentro dos conceitos indianos, você vê que relaxamento não existe em nenhum lugar. Yoga Nidra, por exemplo, foi criada por um indiano agora, há pouquíssimo tempo atrás, na década de 70. E ficou famosíssimo, e todo mundo fala Yoga Nidra como se existisse há séculos. Né? Mantra não faz parte do yoga, faz parte da religião hindu. Né? Não existe mantra fora dos Vedas. Isso, os tradicionalistas são muito taxativos. E os tântricos se apropriaram dessa ideia de mantras, mas os mantras deles, que são subjetivos e tudo mais, na realidade não seriam encaixados nos mantras, porque os brahmanes torcem o nariz para isso, dizem só tem mantra nos Vedas, fora dos Vedas não. Ou, por exemplo, os asanas. Não há nenhuma posição física sendo citada nos textos mais antigos.
Então, de onde é que surgiram essas posições todas? Eu posso falar que, e não é dor de cotovelo, porque eu faço mal às posições, não é isso. Acho que você Como sabe, assim já deve você ter faz mal visto. às posições? Eu não faço mal, porque as pessoas falam assim, ah, você está falando mal das posições porque você não sabe fazer. Não, eu sei, eu faço muito Gente, bem. mas quando eu falo isso, tem algum problema de percepção. Então, não é dor de cotovelo, mas as posições de yoga, elas são da ginástica. Foi uma construção entre a ginástica calistênica britânica Olha, com ginástica holandesa e prática de arte marcial indiana. Não tem uma posição. Por exemplo, Surya Namaskara foi uma invenção que veio sendo construída desde 1921 até 1950 pelo Kolar Venkatesh Iyer, que é um halterofilista, que é um professor. Aliás, todos são halterofilistas, os primeiros yogis. Todos os yoginas, todos eles, o Bishnu Charan Ghosh, que é o irmão do Yogananda, é um halterofilista. O Montosh Roy, que foi o primeiro Mister Universo da Índia, né? Ele era um yogi e ele desenvolveu a prática de Surya Namaskara para ter 12 exercícios e não só 10. Quem começou com 10 exercícios foi o Raja Jaund, né? Que é o Pratinidhi, né? Então, assim, a prática de yoga foi toda em construção na época que a Índia precisava se livrar dos britânicos. Eles precisavam de um nacionalismo, precisavam de heróis. E esses heróis eram justamente aquelas pessoas vigorosas, fortes, resistentes. E se você vai ver a história do yoga, o Yogendra torceu o nariz para a prática de Surya Namaskara. O Kuvalayananda achava aquilo um absurdo. Surya Namaskara era eu acho um uma coisa saco Surya grotesca. Namaskara, só para desabafar aqui. Então, Eu assim, não a gosto gente vê disso. muita construção, né? A gente vê professores de yoga da velha guarda, da Índia, que faziam atentados à bomba, né? Então, assim, a história do yoga, ela não é bonitinha. Esses primeiros personagens, eles eram nacionalistas, eles queriam libertar o país deles. E usaram o yoga como uma moeda de troca, ou nem moeda de troca, como um mote para fazer com que essa libertação acontecesse, para que o indiano falasse, que o indiano olhava para os britânicos e falava, olha a ginástica, como por causa da ACM, né? Associação Cristã de Monstros, que trouxe a musculação cristã, que é um tipo é uma forma de controlar a população através de exercícios corporais, através de esportes, através de uma cultura de vida mais viril, porque eram os homens que faziam naquela época, máscula, e que desenvolviam determinadas características gregas. Aí, de repente, o indiano se vê à frente disso e fala: vou usar a mesma coisa ao inverso. Aí eles começaram a usar uma prática mais vigorosa, que não era a prática de yoga, e que hoje a gente dá como se fosse yoga e não é. Então a gente tem um monte de coisas dentro do yoga que não fazem parte do yoga. Mas E de tá qual tudo yoga que não faz bem. parte do yoga? Que yoga é esse que não faz... que yoga é esse que não faz parte de qual yoga? Quando você fala que tem coisas do yoga que não Quando faz você parte. faz um Natarajasana, isso não é parte do yoga. Não, Isso mas é parte que do yoga? Vyayama. Que yoga? Quando você fala Os que não yogas é que yoga. trabalham a parte corporal. O yoga que trabalha. Aliás, os tipos de yoga que mais trabalham a parte corporal hoje em dia são os que ficaram mais famosos, né? Esses é o que a Sim, gente vê mas na quando maior você diz parte das escolas. o yoga que seria o yoga, você está falando do quê? Você está falando do yoga de Patanjali? Estou falando do Vyayama, que foi uma ginástica criada literalmente Não, para inglês ver. desculpa. Essa é a segunda parte. Isso é o que vem depois, que seria o não yoga, que se tornou yoga. O que é o yoga que veio antes? Você estava falando do Shiramanas, não sei se assim pronuncia. É a mesma coisa. É que ele não mudou, entende? Ele só se adaptou. O problema que eu vejo hoje em dia é que as pessoas estão dando um valor tão grande para um determinado aspecto que estão esquecendo o outro. Por exemplo, quando você olha para a literatura Natha e eles falam sobre as posições físicas de yoga, eles não estão falando sobre posições, eles estão falando de adotar assentos. E esse assento para o tântrico é um espaço que está no coração, é uma cadeira vazia que é ocupada por Shiva. E nessa desconstrução, você vai colocar vários outros personagens ali no seu coração. Por exemplo, você vai colocar Vraksha.
Você vai interpretar o papel de ser uma árvore. E não precisa de uma posição física para isso. Você vai deixar você, Viviane, quietinha no canto e vai passar pela experiência de ser uma árvore. Como se fosse um processo meio xamânico mesmo. Uhum. Tá? Mas o xamanismo primitivo dos indianos não tem nada a ver com o xamanismo primitivo o xamanismo que a gente conhece hoje. Eles apenas faziam o quê? Eles passavam pela experiência de ser coisas que eles não eram. Uhum. Por exemplo, uma árvore, ou Krishna, ou um corvo, ou um escorpião, ou o sol nascente, ou o que quer que seja. Então, cada uma daquelas referências de nomes não era referência para você adotar uma posição física. Era uma referência para você deixar de ser para ser outra coisa. Esse processo de desconstrução vai fazer com que você, aos poucos, dê menos força para o seu personagem, o personagem que você gosta. Eu gosto do André. Você gosta de ser a Viviane. A gente não desgosta. A gente pode desgostar de algumas características. Você não se odeia completamente. Então, o que você faz? Você vai pegar a Viviane, deixar ela quietinha e perceber que você pode ser outras coisas e depois voltar a ser a Viviane e está tudo bem. Uhum. Nesse processo de desconstrução, o ego vai ficando mais distante, ele vai ficando menos aprisionado pelo personagem, para que ele possa ser o que ele quiser e não só aquele personagem. Tipo um ator de um personagem só. Ele vai passar o resto da vida sendo um só. Sim. Tipo o Então, Dr. Smith, né, do Perdidos no Espaço. Ele nunca mais foi mas outro ator. o que eu não entendi é. Porque, assim, se ele tem sido uma construção, o yoga, certo? Sempre foi uma construção. Em algum momento você disse que, desde o princípio, ele é uma construção, é um somatório de influências, enfim. Em algum momento, algumas figuras vão sistematizar aquilo e falar, bom, temos esse corpo de conhecimento, o que temos até o momento é isso, e isso é yoga aqui, nesse Esse é o lugar. grande Depois, problema. esse é um yoga naquele lugar, é o yoga daquele jeito, mas a gente tem alguns pontos chaves, alguns personagens chaves, ou grupos chaves, e momentos históricos chaves. Chaves, chaves, chaves. Pois é. Eu pensei nisso também. Genial. Que ótimo. Como seria o Chaves praticando yoga dentro daquele barril? Seria É, divertido. maravilha. Então, e aí quando você diz que não é yoga, não era yoga, essa parte postural que foi influência dessas ginásticas, não é yoga. Não é yoga, mas não era um yoga, não era aquele yoga, mas aí agora passa a ser, não é isso? Temos mais Agora uma é. forma do E é ser. muito legal, porque é uma abordagem nova e que deu um gás para o yoga foi muito bom. Por exemplo, controla a sua ansiedade. Bom, você pode se esforçar aqui para controlar a ansiedade, ou eu te dou uma posição e falo, fica parado um instantinho, fica parada 30 segundos nessa posição. Quando chega no final dos 30 segundos, quem é ansioso mesmo quer matar o professor e os companheiros do lado, né? Mas ele ficou. Na semana que vem ele fica um pouquinho mais, depois um pouquinho mais. Então a posição física ela veio como uma solução muito legal, porque ela ajudando a trabalhar, se você trabalha o corpo, ajudando a trabalhar o corpo, você está também trabalhando o controle sobre a ansiedade, o controle sobre o pensamento, o controle sobre a instabilidade da cabeça. Sim. Você, eu não consigo pensar hoje em dia numa pessoa que medite sendo completamente mole. Eu consigo ver uma pessoa que, assim, se o cara conseguiu desenvolver aquele bíceps, aquele abdômen, ele tem uma força de vontade muito grande. Eu vejo essa pessoa que é um desportista meditando mais rápido do que uma pessoa amolecida pela vida, na frente do celular, na frente do computador, e Uhum. mole. Então você num Muito. certo sentido, é a favor, até porque você pratica isso, né? Os Sim, asanas sim. como contemporâneos, né? Tipo, Ou eles. seja, não era, mas passou a ser e combinou e deu liga. Então não foi uma coisa ruim. Então, se a gente for com esse raciocínio, eu quero ser uma pessoa que faz yoga tradicional. O yoga não é tradicional nem na origem. Ele não é tradicional em nenhum momento da história dele. Então, perseguir esse yoga
é a mesma coisa que perseguir o cálice sagrado, né? Como que você Vamos descobriu atrás isso? do Santo Graal, Quando que né? você E não começou a vai ter essa descobrir. sacação aí? Porque, assim, existem os processos de desilusões, mas às vezes não necessariamente é uma desilusão, né? É É, simplesmente, às vezes é uma alegria você perceber isso, assim. Tipo, para mim está sim. sendo ótimo perceber essa pluralidade, essa não unidade mesmo do yoga. E as pessoas, se elas forem muito tradicionais, também está tudo bem. Eu não quero derrubar nada, eu não vim para derrubar nada. Eu vim só para falar que, se você é tradicionalista, legal. Se você não é tradicionalista, o yoga é mais vira-lata, como o meu hoje em dia é. Apesar das pessoas me acusarem de ser tradicionalista, não, eu não sou. Eu não É tenho porque como você ser. Eu fiz... sabe o que é o mais tradicional, e aí, portanto, você sabe que o seu não é. Essa que é a questão. E aí as pessoas podem te adicionar, te dizer, te chamar de tradicionalista pelo seu processo de estudo, de pesquisa, de conhecimento e tal, e de saber o que são as tradições, a ponto de saber que a sua não é. Não é isso? E assim, Pelo que você eu está rompi, falando, sim, eu que o rompi seu yoga porque não eu não é. quero ninguém me copiando. Eu quero que a pessoa consiga fazer algo novo. Eu quero que a pessoa saia e faça algo completamente diferente de mim. E se ela quiser fazer igual, também está tudo bem. Mas eu ficaria muito satisfeito que a pessoa saísse dali e criasse um estilo de yoga completamente inovador. E, e, em algum momento, porque assim, o que vai dizer se aquele yoga é bom ou não é o fato dele durar. Se ele durar, bom, hoje em dia tem o marketing também, né? Que vem de cocô embalado e tá tudo bem. Mas assim, Não tá eu tudo acho bem, que não, eu não tem que gosto ter essa. também, não. Também não. Eu não Mas sou o tão, marketing tão liberal. ajuda a manter as coisas vivas, né? Mas mesmo com um bom marketing, se aquilo que ela tem não é legal, vai morrer, gente, vai morrer. E se perdurar, ele vai ter continuidade. Eu gosto muito do yoga do período medieval. Ele é meio radical, ele é meio híbrido, ele é meio questionador, ele é um tipo de yoga que, mas ao mesmo tempo é um yoga muito profundamente enraizado no processo de dar continuidade aos Vedas, porque uma parcela da população, quando surgiu o movimento bramânico na Índia, o brahmanismo, né, que não pegou, ainda bem, mas ele fez com que a população se desgostasse muito, porque todo mundo estava envolvido na produção dos Vedas. Tanto que, por exemplo, o mantra mais conhecido, que é chamado de Savitri Mantra, que todo mundo conhece pela alcunha de Gayatri. Gayatri não é um nome de um mantra, é uma métrica. Tem vários Gayatris, porque é uma métrica de 24 estrofes e você, dentro dessas estrofes, é um Gayatri. Mas o Savitri, que todo mundo chama somente de Gayatri, ele é um mantra que foi composto por Vishwamitra, que era um kshatriya, era um guerreiro. Então, assim, várias camadas da sociedade produziram os Vedas. Mas, num determinado momento, os tradicionalistas falaram: não, a partir de agora, não. Isso era Shruti, era o que se recebia por a clara audiência. A partir de agora é tudo Smrti, é memória. Então, a partir de agora, tudo que vem a partir daqui é outro momento. E só quem pode falar algo sobre o Shruti são os Brahmanes. Aí, pronto, a população inteira quicou, né? Uhum. Aí eles criaram um movimento que ficou no underground e criou um movimento familiar. Então, o tantrismo é um movimento familiar, ou seja, é o Uhum. Veda 2.0. Ou seja, eles continuaram produzindo revelações e para os brahmanes. Então, eles continuaram, é por isso que os tântricos falam, nós temos mantras, né? Mas os mantras deles são baseados numa literatura chamada Sandhya Bhasha, que é uma literatura crepuscular, que é propositalmente feita por famílias de artífices. Quando você, por exemplo, você é um padeiro, você não quer que façam o mesmo pão que você usa essa linguagem para que a outra família que faz pão também não faça aquele pão. Ou bolo, por exemplo, o Sandhya Bhasha, ele não mente, mas ele fala o seguinte: para fazer esse bolo, você tem que usar 30 ovos, mas só dois agradam a Shiva. E aí, você vai precisar colocar 40 quilos de farinha.
mas só 2 xícaras agradam a Devi. Então, não é para colocar os 30 ovos nem os 40 quilos de farinha, é para colocar 2 ovos, 2 xícaras de farinha. Então, é uma linguagem que induz ao erro. Por exemplo, na Hatha Yoga Pradipika, eles falam assim, quem escreveu a Hatha Yoga Pradipika foram os Nathas, né? Aí, nessa passagem, eles falam assim, ao contrário de nós, os Kapálicas fazem a beberagem do Amaroli. E aí você descarta a primeira parte do Amaroli, descarta a última e bebe a do meio. Tem gente bebendo urina até hoje, porque quem escreveu o texto foram os Nathas, e eles falam apenas que os Kapálicas fazem isso. E dizem como eles fazem, dão toda a receita do bolo para eles. E aí, você tem que treinar isso? Não, não é para tomar urina. São os Kapálicas que fazem. Então, esses desvios encontrados na literatura tântrica fazem as pessoas, por exemplo, ficarem impotentes e bater o assoalho pélvico no calcanhar até ficar impotente e não poder ter filhos e, consequentemente, não ter linhagem. Tá, E aí, não é passado à frente, né? Fala. Nessas culas, é cula que chama? Kulam ou Kula. Kula. Kula é família, é clã. Sim, então. Nas suas pesquisas, né? Que em outras eu sei que sim. Mas nas suas, você encontra referências de mulheres como iniciadoras de algumas linhagens? É tudo machista. Não, tudo Todos os bem, processos mas tântricos são eles extremamente podem ser machistas. machistas, mas no sentido de silenciamento dessa verdade, né? Tipo, não se encontra isso escrito em lugar nenhum, ou enfim, sabe? Isso você vai gostar. Isso você vai gostar. A única referência que eu encontrei, que eu achei muito legal, é sobre uma lenda, porque assim, você tem a história de Patanjali, por exemplo. Você sabe de onde veio Patanjali. E até o nome dele é sugestivo, né? Porque Pat significa cair e Anjali significa essa posição das mãos aqui. Isso é um Anjali e Pat é cair. Por quê? Gornika, que era mãe de Patanjali, vivia pedindo para os deuses para ter um filho homem. E nessa reza dela, Vishnu observou que Ananta, que é o infinito, Anta significa fim, né? Tipo Vedanta, final dos Vedas. Ananta, que é infinito, que é aquilo que não tinha fim, era uma serpente mítica, cujo rabo e a cabeça nunca se viam, só o corpo. Ela queria se transformar em humano para aprender yoga, porque ela tinha percebido uma perturbação na força, né? Uma perturbação na realidade, e ficou muito curiosa para praticar yoga. Mas como ela era infinita, ela não podia se reduzir ao finito para poder praticar yoga. Vishnu, vendo que Gornika estava muito idosa, 30 anos, no texto, mas eles falam que ela estava muito idosa para ter filhos. Então, assim, vamos contextualizar, né? Coloca isso no tempo, no espaço, no local, certo. Então, Gornika tinha passado da idade de ter filho, porque elas tinham com 14, 15 anos, né? Diga-se de passagem. Ela queria ter filho e Vishnu viu que Ananta queria ser. E aí o que ele fez? Uma mágica lá, transformou o infinito em infinito, porque assim, mesmo que você tire uma parte do infinito na minha cabeça, continua sendo infinito, mas enfim, mágica é mágica. Ele jogou ele ao chão e enquanto ele caía no chão, caiu nas mãos de Gornika, que estava assim, né? E aí Gornika ensinou tudo o que ela conhecia sobre yoga para Patanjali. Agora, para um instantinho. Para um instantinho. Patanjali que recebe os louros, então, se tudo que ele aprendeu foi da mãe e ela foi a iniciadora, então será que ninguém percebe que foi uma mulher que criou a tradição de Patanjali? Olha. Caramba! É tão flagrante, é tão descarado isso. Mas na cultura tântrica, não. Na cultura tântrica é uma cultura de homens. É uma cultura de... Mas assim, por exemplo, a minha experiência pessoal... Ai, eu caí, tô machucado. Desculpa. Acho que talvez não seja para eu falar isso. Bom, então é isso. Não, eu ia dizer assim,
sobre, vamos pensar na questão da incorporação, a gente estava falando, né? Para você, isso existe? Não estou falando de uma incorporação mística necessariamente, mas uma incorporação da força, né? De forças que antes não eram conhecidas, ou, enfim, conhecer o corpo de uma nova forma, ou mesmo que não seja só o corpo físico, mas me perceber de uma nova forma, e isso se manifestar, sons, né? Sons, por exemplo, mantra enquanto sons que emanam de dentro para fora, movimentos que emanam, não era para estar no coração? Esse coração não pode revelar uma série de coisas? E isso, Sim, sim. enquanto yoga, e aí surgir. Porque assim, o que eu tenho de intuição é que é o seguinte: existe uma vivência muito particular, que é pousar no coração, e a partir disso, a Shakti, vamos chamar de Shakti, revela a sua prática. E aí começa a sair. Pode surgir a asana enquanto posição corporal, seja lá o que for, ou assentar a consciência no corpo daquela forma. Pode surgir uma vibração na forma de sons, pode surgir, enfim, a própria meditação. Então, essa auto-iniciação, né, no momento em que você... E aí, nesse sentido, um yoga se realiza, não enquanto... Sim, mas para pensar. Desculpa, eu te cortei? Não, né? Não, tudo bem, tá certo, Tá. terminei. Eu estou empolgado. Que bom! Por quê? Será que só os indianos podem criar coisas? É isso que você está me dizendo? Não, 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 não. Eu sei que você não está me dizendo, mas será que é isso que as pessoas falam o tempo inteiro? Será que só os indianos? Quer dizer, você vê Patabi Joyce criando um monte de coisa, você vê Krishnamacharya criando um monte de coisa, você vê o Yogendra criando um monte de coisa. Então, assim, eles reinventam descaradamente o yoga de acordo com a maneira que eles querem, e nenhum ocidental, então, pode fazer isso. Então, por que você vai praticar yoga com um professor brasileiro? Se ele não se realizou naquilo ou se ele não acredita naquilo que ele faz. Você pega uma mulher dando aula de yoga e se ela falar, eu inventei esse exercício, ela é crucificada, ou um homem, ou qualquer um que seja. E por que ela não pode inventar? Por que ela vai ficar presa nesse curral o pessoal chama de currais da ortodoxia, né? Mas é um curral. Ela está presa ali dentro, sem conseguir sair de dentro daquilo. Eu acho enlouquecedor. Porque se o yoga ele traz de dentro de você a sua natureza, é para você colocar ela em prática. E as pessoas não percebem isso, né? Não percebem que se você está dando aula de yoga e está copiando o outro, não tem autorrealização, tem outra-realização. Você está realizando o outro em si mesmo. E aí fica preso, você fica num curralzinho. Então, essa liberdade que eu tanto falo é como é que você vai fazer uma prática que, por exemplo, no caso tântrico, de novo, o corpo do tântrico é a representação da topografia dele, da geografia, de onde ele vive. Então, existem rios, mares, montanhas, vales, pessoas. Ele se torna extremamente mítico, ele vira um mito em duas partes. Ele se transforma numa pessoa que ele não era, né? É aquele vir a ser, ele se torna, aos poucos, a representação de uma narrativa de todo o povo dele. Então ele sente os personagens dentro daquele espaço mítico. Os avós dele estão à direita. Por quê? O indiano ele não pega as coisas com a mão esquerda, ele pega coisas com a mão direita. Mas quando o filho vai dar a mão para o pai, né, ele dá com a mão direita, mas o pai pega com a mão esquerda. Então, onde é que está o filho? Onde é que está a descendência? Está do lado esquerdo. E onde é que estão as pessoas mais velhas para o indiano? Está do lado direito. Então, aqui na direita são os meus ancestrais. Aqui à esquerda é a minha descendência. Aqui na mão direita está o meu guru. Aqui na minha mão direita estão meus pais, os meus avós. Está Yama, que é o deus da morte. E aqui não. Aqui tem um personagem que é um ladrão. E ele representa o futuro. Agora, transporta isso para um ocidental.
Porque o ocidental, que você dá aula, ou eu dou aula, e nós todos damos, só vai saber de Shiva aquilo que você contar. E o indiano? Faça Shiva Mudra. Na hora, o indiano levanta o queixo, franze um pouco a testa, se concentra, ele se sente o próprio Shiva, porque ele lembra de todas as histórias que a avó contou, que a tia contou, que ele aprendeu na escola, que ele viu na televisão, porque agora tem desenhos contando a história de Shiva na televisão, os gibis. Então, existe uma mitologia, existe uma cultura que o indiano ele starta num segundo e o ocidental fica lá patinando um tempão porque ele não está dentro da cultura. Então, quando a gente vai fazer yoga para o Ocidente, a gente tem que adaptar para a gente tentar entender. Porque já percebeu que criaram uma profissão que é indólogo? O indólogo, para mim, na minha cabeça, não cabe, gente. Assim, é aquele cara que vai dizer para você o que o hindu é, mesmo ele não sendo hindu, seja um britânico, um estadunidense, um... Agora, imagina um cara vir aqui e falar, sou brasileirólogo, eu vou explicar para vocês o que realmente é o Brasil. E aí ele fala um monte de palhaçada, porque ele não é brasileiro. Mesmo que ele tenha apropriação, ele tenha estudado, ele ainda assim não é brasileiro. Então, trazer o yoga para cá envolve várias construções novas que deveriam ser revistas para que a gente pudesse entender o que o indiano realmente está vendo daquilo dali, como é que ele está praticando aquilo. Porque às vezes eu vejo alguns amigos meus indianos que riem um monte da gente, que falam, nossa, ele ainda está no namastê, gente, puxa vida. E eles acham graça da gente, porque a gente mistifica a prática de uma forma que eles próprios não fazem assim. Yogis na Índia são vistos como heróis, personagens extremamente fortes. E a gente, quando manifesta o yoga aqui brasileiro, a gente franze a testa, tomba a cabeça para o lado e faz ai, e dói. Porque a gente coloca junto a cultura ocidental, católica, enfim. A gente revisita a nossa cultura para falar sobre a cultura do outro. É bem complicado isso, né? Chega a ser paradoxal. Porque por que, por que fazer questão, então, de usar uma nomenclatura, né, deles, assim? Porque resolveria totalmente o problema, às vezes eu me pergunto isso, resolveria totalmente o problema eu simplesmente passar a compartilhar aquilo que eu vivenciei e o que eu sei, sem precisar dizer que isso é yoga, sem precisar reinventar o yoga, né? Sim, também pode. Você vai gostar do meu próximo livro. Aqui eu não posso falar, porque o pessoal tem mania de copiar. Copiar, tá Mas eu estou certo. fazendo um trabalho com o Vinícius Baleia e você vai simplesmente falar que legal, né? Que é um yoga bem vira-lata. Tá. Mas É... os nomes, eles são trazidos, porque, por exemplo, você já percebeu como é gostoso xingar em inglês? Você nem sente que está xingando. Agora, quando você quer mandar a pessoa para aquele lugar, você fala na sua língua. quando tá com raiva mesmo, né? Porque Sim. você não sente que está falando de verdade. Então, quando a gente vai fazer algum cântico, algum trecho, em outra língua, e ainda por cima sânscrito, né? Você não faz a construção daquilo como deveria ser. Porque uma parte do mantra, por exemplo, é o sentido, que é o que dá uma coisa chamada, que o indiano chama de spota, que é a explosão de sentido. Então, aquele sentido, ele fica reverberando na sua cabeça até ele fazer, ou seja, uma epifania. Ele, nossa, fez sentido. Então, você fica repetindo até que ele te traga um sentido. Se você está só fazendo sons e contando com a parte energética do mantra, quando isso aconteceria com o ocidental? Nunca. Por isso que eu gosto de, às vezes, pegar e fazer os mantras. Tem um mantra que eu faço em português mesmo, que é o Guru Mantra, que é Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Deva Maheshwara, Guru Sakshat Parabrahma, Tasmai Shri Gurave Namaha. Todo mundo conhece esse mantra. Eu faço Guru é Brahma, Guru é Vishnu, Guru é Shiva Maheshwara, Guru é a ponte para o infinito. Saudações ao meu querido Guru. E dane-se que Sakshat não é ponte. Claro que não é passagem. E dane-se que Shri é santo. Eu coloquei como querido. E está tudo bem.
Mas o importante é o contexto que está sendo falado ali. Era só para fazer a rima, só Ah, é para muito ter a bom. musicalidade. Adorei, André. Essa parte eu gostei bastante do mantra. Acho que faz muito sentido. Então quer dizer É que eu não sou que. hindu, eu não sou indiano, eu não posso falar que eu sou hindu. Eu não estou desrespeitando a cultura, mas eu não posso fingir que eu sou um guru indiano e que eu adotei a cultura indiana se eu não aceito a maneira que eles tratam um idoso, uma mulher. Tem coisas que para mim são inadmissíveis na cultura. Só que assim, você não tem como fazer yoga hoje em dia, para muitas pessoas, se você não aceita completamente esses paradigmas, né, essas coisas fechadas. Poxa vida, eles tratam as pessoas. E aqui no Brasil também, eu não sei se você sabe de um trabalho que eu estou fazendo para resgatar a memória feminina dentro do yoga. As mulheres são sistematicamente apagadas da história. Tem um monte de mulheres que fizeram coisas incríveis e ninguém fala. Resgatar a Ninguém memória fala. feminina onde? Da onde? Dentro da história. Ah, Mulheres que fizeram congressos incríveis e ninguém fala vou delas. te fazer uma Ninguém pergunta indecente, então, agora. fala. Por que, então, que no seu programa Yoga Sem Frescura são 4 homens brancos e não sei se héteros, mas Originalmente não aparentemente. eram, mas aí eu pensei o seguinte: e por que não? São meus amigos, são amigos com quem eu gostaria de debater e conversar. Muita gente fala isso e a gente chegou uma hora que a gente encheu o saco e fala assim: por que é? Mas eu não vou responder isso para você. Não, fica Hum, tranquila, porque é grosseiro. Mas isso a gente fala entre a gente. Mas a gente não pensou, porque simplesmente, se a gente tivesse afinidade, né? feito isso, se a gente tivesse feito isso, seria aquele apelo. Aí eu procuraria um negro, um asiático, uma asiática, uma. Ficaria com quantas pessoas o raio do programa também, para que ele ficasse adequado e a gente não recebesse reclamações de ninguém. Não, eu entendo Então, o a que você gente está colocou. falando. É, E aí a gente se assumiu como um grupo de homens e a gente falou: por que vocês não criam um de mulheres só? Ou um híbrido? A gente, inclusive, fez uma live agora há pouco tempo vocês não com criam, não, aí não faz o menor sentido. Mas tudo bem, vai. não, eu estou falando, criar assim outro programa com mulheres ou com trans, né? Ou com o que quiserem. É que assim, eu não entendo por que tem que ser obrigatoriamente. Porque E eu, historicamente já é, não é que tem que ser, mas é uma coisa que se você quiser ouvir o meu lado de mulher, qual é o impacto que causa quando eu chego, por exemplo, eu conheci essa semana o seu programa, não sabia, eu tinha ouvido falar o ele não é kaladekaki.com. popular, ninguém gosta. Não, acho que não necessariamente por isso, é que eu sou meio out também. Eu não saio caçando muita informação de yoga, eu tava até comentando com o Roberto Simões que eu abandonei o yoga. De uma certa forma. O yoga está em mim. Eu sou o yoga. Eu sou o yoga, eu abandonei o yoga. Ah, Posso falar uma coisa só para senão eu vou perder a deixa. ah. O meu yoga me abandonou, ele não me aguentou. Foi? Então, eu quero entender isso daí. Mas também eu não quero tomar o seu tempo. Não sei como é que você tá. A gente já vai dar quase 1h30. É, Nossa, é, meu filho vai me matar. mas a anterior foi 1h30 também. Já estava meio programado isso. Porque acaba sendo, acontece. É o fluxo natural. E então, mas o impacto que causa, como eu estava te falando, é esse, assim, é do tipo, a gente está tão cansada de ter só essas referências e tudo bem, eu posso criar. Só que quando eu vou criar, como por exemplo, isso aqui é a minha criação, né? Quando você estava falando sobre aqueles debates filosóficos e tal. Isso que eu estou fazendo é a mesma coisa, no meu ponto de vista. Eu estou chamando pessoas que Sim, pensam diferente. Sabe o que eu queria? Tiago Goulart está aqui para ser testemunha. É, eu vi ele. porque com ele eu falei antes, né? Eu falei, meu, o que eu queria mesmo era tipo essa mesa redonda, né? Do tipo chamar pessoas para falar de um assunto até polêmico, que pensam e que podem pensar diferente e vamos debater. Tipo, vamos debater sobre isso aqui publicamente. Só que aí é um negócio que é meio enrolado. Eu falei, não, então vamos nesse modelo aqui mesmo. Eu converso com alguém que Mas
tá tudo bem. O que aconteceu com você no seu processo de... Foi a mesma coisa que a gente. Eu e minha esposa, a gente basicamente organizou o Yoga Sem Frescura para ser com ela e com algumas outras pessoas. E aí eu falei com uma, falei com outra, aí a outra falou, não, não quero e tudo mais e tal. E aí eu conversei com o Roberto falou, ai, chama o Vini é legal também. E aí a gente precisava de alguém que compusesse uma parte do programa também, né? E o Fabiano, ele tem uma cabeça super legal e ainda por cima sabe editar vídeo. Então, assim, aí foi entrando as pessoas Sim, e a gente não sim, parou nem para pensar. tudo E bem. teriam algumas pessoas, sim, de conteúdo. E a gente tentou até fazer entrevista, sabia? A gente fez uma entrevista com um trans, que foi muito legal, a gente gostou muito do enfoque dele, e a gente fez entrevista com outras pessoas, e de repente a gente falou assim, ai, não dá, a gente veio aqui para fazer terapia, porque eu falo para o Roberto Simões que a gente vai para lá, a gente sabe que ninguém vai ver a gente, e não tá tudo bem. Ah, não é bem A gente se verdade. Não, diverte mas um eu monte. entendo vocês, eu entendo. Isso foi só uma pergunta de quem não sabe, quer saber o porquê e o Mas tem há impacto. anos e só tem 1.000 Não, pessoas agora. então, mas eu não sei, yoga tem anos e só tem 1.000 pessoas. Ótima Anos, dica. anos, é. Interessante, tá bom. Ah, legal. Vamos ver aqui, ó. E já boicotaram o nosso programa, mas algumas vezes. Boicotaram o canal do Roberto, cancelaram um monte de coisa. A gente fala muita coisa incômoda no final das contas. Uhum. E a gente também traz essas polêmicas de e por que não fazer assim? E o yoga, e as pessoas odeiam esse incômodo. E eu não entendo por quê, no final das contas. Eu entendo, óbvio, eu não sou criança, mas eu não entendo realmente o porquê se importar tanto com o que a gente está falando. Porque, no final das contas, a gente traz alguns conteúdos para as pessoas pararem para pensar um pouco. E a gente não vem trazer solução. Até porque não é a nossa intenção trazer solução. Então, só quer que as pessoas... Fala para mim, o melhor período que você teve ultimamente não foi essas lives que você está fazendo? De É, pessoas que falaram coisas tradicionais, de pessoas que falaram... É delicioso isso. Essa possibilidade de falar. E essa troca é fabulosa. não, é terapêutico. Teve até uma conversa que eu tive mesmo. Foi logo depois da primeira, com o Roberto Simões. Eu conversei com uma pessoa que ela falou assim: Meu, mano, a gente precisa disso, não tem diálogo, precisa mais disso. E eu falei: Pois é, eu tô me sentindo bem. É tipo sessão de terapia. Eu me senti, eu terminei a live me sentindo mais leve. E pela questão do diálogo. Então, eu entendo o que você está falando e entendo a naturalidade também do processo de ter acontecido. Mas o que vocês não entendem e que é óbvio é que você. Eu não sei os outros dois que me desculpem, mas eu só conheço você e o Roberto Simões. E aí, nesse sentido, vocês têm sim alguma. Vocês são alguém, né? Não são Zé Ninguém. Vocês estão fazendo algum papel. Então, a gente tem uma Eu relevância acho, no nosso papel. acho que a gente faz papel de bobo na maior parte das vezes. Pode ser. Olha só, para a gente fechar, então, posso te fazer uma última pergunta? Você acha que Pode, pode. essa característica sua. Eu nem esperei a resposta, né? Já fui falar. Desculpa. Você acha que essa sua característica, assim, inovadora ou mais aberta, ela te acompanha desde o começo, tirando aquele princípio que, de repente, você se fechou numa estrutura? Mas quando é que você viu que você quando é que você se viu aberto a romper com estruturas? Porque talvez você tenha saído de uma estrutura inicial justamente por ela não ser tradicional. Ela não é o que é. Ela não Então, é o que não é yoga, vai, exemplo. Só ai, que olha. não, não sei se eu Não, eu vou estou conseguir dizer pensando muito isso. também, eu estou pensando também. Eu tenho uma resposta para isso. E a resposta talvez seja muito engraçada, porque eu era uma pedra no sapato do meu pai, no final das contas, porque eu estava sempre olhando para o yoga que os outros faziam, pesquisando aula de outras pessoas, fazendo aula de outras pessoas, e eu era sempre repreendido. Então, assim, talvez eu sempre tivesse essa característica, né? É,
eu sou um pouco irreverente em alguns sentidos. Eu sou reverente, sim, eu não sou completamente porra louca e dane-se a tradição, não é isso. Eu tenho uma reverência, eu tenho por exemplo, eu tenho um carinho muito grande pelo De Rosa, eu tenho um carinho muito grande pelo Hermógenes, eu tenho um carinho muito grande por todas essas pessoas que têm uma tradição que assim, aí você vai falar, mas o Hermógenes não é sem cair nessa. Ele tem um tipo, ele tem uma maneira de fazer as coisas. Eu reverencio. Eu não sei o que você achou que eu ia falar, mas eu não ia falar nada. Não é? Mas assim, em que momento eu me vi sendo tão rebelde nesse sentido, né? Será que foi depois, ou eu sempre fui? E aí você me fez parar para pensar, talvez eu sempre tivesse sido, né? Eu era realmente um chato, uma pedra no sapato para eles, porque eu estava sempre querendo fazer algo que era contrário àquilo que estava sendo feito ali. E depois eu falei, puxa, eu devo ser uma pessoa muito egocêntrica, né? Aí eu me meti em outro estilo que também era super quadrado, e aí eu falei, putz, também não é a minha praia. Aí eu fui para um outro que também era super quadrado, mas era tântrico e tal. Eu falei, gente, não, chega, não dá, não aguento esse tipo de coisa. Talvez isso sempre tivesse me acompanhado, sabe? E assim, eu não vejo nenhum desses lugares que eu tive que o problema estava com eles. Mas também não vejo que o problema estava comigo. É só não era o lugar para eu estar. Uhum. Né? Que todo mundo fala para mim, por que você não continua? André, você estaria ganhando muito dinheiro viajando, não estaria passando o perrengue que você está passando. Agora eu estou dando aula para bem menos pessoas, não tenho aposentadoria, não tenho dinheiro guardado nem nada. Quer dizer, também não sou um F, né? Mas eu podia estar bem de vida. E aí todo mundo fala, como é que você me abandona isso para... Gente, é o melhor período da minha vida. Eu tenho agradecimento por tudo aquilo que eu fiz em todos os lugares, inclusive junto com meu pai, mas eu estou bem, né? Não está fácil a vida, mas eu estou bem. Então, eu vou dizer para as pessoas, sim, eu abri mão de uma coisa segura, de um nome que já tinha dado continuidade, de um trabalho que tem muita gente fazendo, para viagens para o exterior, e não sei, eu acho que essa minha rebeldia, ela sempre teve comigo, sabe? E eu estou muito bem com isso Sim, agora. eu entendo, mas eu te perguntei isso no sentido de, tipo, eu já vi você. Tinha a questão do yoga do riso, eu lembro de você no Jô Soares. Você sabia que o primeiro contato que eu tive com você foi vendo sua entrevista no Jô Soares? E eu lembro até da música, da coreografia que você estava apresentando, era Moksha, né? E eu adoro aquela Era, música, e aquilo me eu tocou. gosto. Eu sempre que eu escuto essa música, eu lembro dessa apresentação. Enfim, mas não por esse rompimento, mas por isso mesmo, por esse movimento que você tem hoje, pelo diálogo que você tem, e ao mesmo tempo de ter estudado, né, de ter ido a fundo nos estudos, assim, de ser um pesquisador e tal. Então, quer dizer, existe uma balança, não é uma coisa assim de, é qualquer coisa. É qualquer coisa, a partir de qualquer coisa, a partir do momento em que eu Roberto encontrei a Simões fez um essência daquilo, comentário. né? Quem? Desculpa. Roberto Simões fez um comentário, não estou me segurando. Ai, meu Deus, lá vai. Ele falou, puta que pariu, vai virar chichaça. Né? Deixa pra lá. É que ele fala É o tempo piada inteiro que... interna. É, desculpa. Tá bom, tá bom. Deixa eu te Desculpa. perguntar, Eu não então. queria. Eu vou fazer uma pergunta agora para o Roberto Simões. Que horas você pratica? Qual é o horário da sua prática? Olha, o horário que me dá Tô brincando, é vontade. zoeira total isso. Né? Tá bom? Não, eu falo para as pessoas mesmo que é o horário que me dá vontade. E essa coisa da disciplina, né, é muito legal. E ela fez parte da minha vida durante décadas. E eu não me presto a esse tipo de disciplina. Eu estou agora montando uma casa no meio do mato. E assim, Uhum. é aquela coisa de eu vou, saio, vejo o pôr do sol a hora que eu quero, aí a gente vai. A gente está montando a casa do zero, fazendo poço. Então, assim, eu, eu eu acho que eu estou fazendo yoga quando eu estou levantando uma parede, quando eu Sim, estou sim, abrindo sim. uma. E,
E está tão divertido esse momento agora, está tão gostoso, está tão mais leve. É como se eu não tivesse que dar satisfação para o papai, sabe? E eu não estou falando do meu pai, entende? Mas de uma Aham. situação onde, sabe, você está ali naquela tradição, naquela cultura, naquele. E aí eu tenho que fazer às 5, acordar às 4 no Brahma Muhurta. E agora eu falo, não, vou fazer a hora que eu tiver com vontade. E aí eu vou fazer mais tempo ou menos tempo. Mas eu sempre estou fazendo. Isso é a parte legal. Tá, mas ok, obrigada pela resposta, mas era só uma piada mesmo, uma pergunta. Ah, eu, Não, mas é isso, é bom, porque aí as pessoas têm noção também de que chega uma hora que, sabe, não faz sentido, não faz E sentido. abrir, e eu abro a possibilidade de daqui a alguns meses ou anos eu voltar a ser todo tradicionalista de novo, entende? Sim, É, uhum, eu não gosto da coisa enrijecida e compartimentada. E o yoga fala tanto em moksha, em libertação. Libertação do quê, né? E eu aí fico preso? Não, desculpa, eu prefiro a minha liberdade. uhum. Grata, André, muito grata. Prazer te conhecer. Você gostou quando eu escrevi que o yoga vira-lata e eu falei, oh, oh. Caraca, não Mas, tinha essa. Ah, mas Shri, Oi? Shri Andrezinho, ele Shri tá. Andresito. É. É, ele vai me zoar até o final agora, ele não vai resistir, vai fazer isso até a gente desligar. Obrigada, estão falando que nós somos divertidos. Eu me incluo nessa, pelo que eu entendi aqui. Aqui é bem divertidos vocês. Sim, eu gosto Ai, que assim. bom. Yoga sem frescura. Obrigada, André. Estou bem feliz, satisfeita. Adorei, Terapêutico, tá? adorei. A Foi bem tera- gostoso e leve. Ai, que bom, que bom. Então é isso, sigamos nesse caminho aí de leveza e descontração. Ou não, né? Dependendo do momento. Grata, Tchau, grata, tchau, grata. Vai ficar então. salvo aqui, galera. A Obrigado. galera tá perguntando se vai ficar salvo. Sim, estão todas salvas. Tem uma porrada já salva. Desde segunda-feira eu tô fazendo. Você perguntou se está sendo gostoso? Está sendo gostoso, mas tem um lado também que é cansativo, porque queira ou não, é uma organização. Então demanda energia, divulgação, Tempo, etc. Então, exposição. exatamente, um monte de gente me olhando, falando de mim, uma celebridade já aparecendo nos perfis de todos vocês. Então, assim, mas aproveitem e os conteúdos que vão ficar salvos, compartilhem, aquela coisa. Dá like, compartilha. Você tem canal no YouTube? Se você tiver canal no YouTube, você vai entender o que eu tô falando. Precisa dar like, pô, e compartilhar. Muito obrigada, Pois é. André. E a todo mundo que tá aqui. Valeuzão. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau.